Tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Batalha, sou cirurgião dentista assim como vocês e hoje eu vim falar de algo extremamente importante, que é o NPS. Acho que todo mundo já escutou sobre isso um pouquinho, mas talvez não tenha a certeza do que é, qual a aplicação disso na odontologia e como isso vai fazer realmente eu encontrar um resultado diferente na minha carreira profissional, financeira, dentro da odontologia. Então eu vim trazer isso aqui para você esmiuçadinho, detalhe por detalhe, para você entender. Então o que é o NPS? O NPS é uma métrica usada para medir o grau de satisfação do cliente, certo? Ele vem do inglês Net Promoter Score, só que eu gosto de abrasileirar isso para ficar mais fácil, que seria nota por prestação de serviço. Não é essa a tradução, mas as letrezinhas coincidem, então eu acho que fica muito mais fácil a gente explicar assim. É uma nota que o paciente dá pela sua prestação de serviço. Todo paciente que é atendido pela gente, ele recebe primeiramente um e-mail, por isso que é tão importante a gente encontrar um e-mail certinho ali do paciente, né? Quando chega aquela mensagenzinha pra gente, e-mail inválido, é um alerta, isso precisa ser visto. Mas enfim, a gente precisa ter o e-mail certo porque ele recebe uma mensagem por e-mail, se ele não responder o e-mail, ele recebe uma mensagem pelo WhatsApp, se ele não responder o WhatsApp, e ele recebe no aplicativo, e se por fim esse paciente não falar com a gente de jeito nenhum, ele vai receber uma ligação. Que tipo de resposta a gente precisa encontrar desse paciente? A gente pergunta para ele como foi o atendimento dele pela recepção, a gente pergunta como foi o atendimento dele pelo dentista, a gente pergunta que nota que ele dá para a estrutura da clínica, que nota ele dá pelo ambiente, enfim, várias perguntas são feitas ali. Agora eu vou tratar do assunto tão somente dentista. NPS para o dentista. O que eu percebo? Na maioria das vezes, um NPS baixo, uma nota baixa para um dentista, não tem nada a ver com o grau de capacidade que esse dentista tem em fazer um serviço bem feito. Muito pelo contrário, às vezes é um excelente dentista, especialista, às vezes com mestrado, às vezes com doutorado, pós-graduado, anos de experiência e toma nota baixa. Por que ele toma essa nota baixa? Porque é o jeito que o paciente interpretou o que foi feito nele. E claro, depois que ele toma essa nota baixa, que ele percebe essa insatisfação do cliente, ele tem a oportunidade de tentar consertar e desfazer esse mal-entendido. Porém, tudo que o paciente escuta antes de começar a ser atendido, ele entende que é uma informação, que é um cuidado que você está tendo com ele em explicar para ele. Agora, tudo que você fala depois, facilmente pode ser interpretado como uma desculpa. E aí aquele paciente que já está insatisfeito, que está desconfiado, que já não gostou de alguma coisa, esse dentista aí está me dando um monte de desculpa em relação ao meu tratamento. Então nessa vem a importância de avisar antes. Então a minha intenção aqui hoje é mostrar para vocês como isso interfere na decisão do paciente, como o paciente às vezes chega na nossa recepção e fala assim, olha, eu quero trocar de dentista. E o dentista é excelente. E ele sai de um dentista experiente, às vezes, para um com menos experiência. Por quê? Porque ele não interpretou legal. E o que você pode fazer para trocar isso daqui? Tá certo? Eu vou começar falando do principal, o campeão das reclamações. E é o mais fácil de se corrigir, que é o atraso. Vocês não vão acreditar, mas passa de 50% a nota baixa por atraso. Então, só para você entender, atendemos nesse mês 3.000 pacientes. Desses 3.000 pacientes, 100 pacientes deu uma nota baixa pelo atendimento do dentista. Desses 100, 50 e pouquinhos foi por causa de atraso. E o que acontece a respeito do atraso? Tem aquele atraso que é inevitável. Aquele atraso onde é impossível você atender no horário porque chegou um paciente com dor, chegou um paciente de emergência, enfim, precisou fazer um acesso, algo que realmente não tinha como você controlar. E quando acontece isso, né, nós somos profissionais de saúde e os nossos pacientes precisam entender que do mesmo jeito que você socorreu, né, uma pessoa na frente dele, por isso você atrasou ele, o dia que ele precisar você vai socorrer ele também. Só que ele precisa entender, isso precisa ser passado para ele. E tem também aquele atraso que é evitável, que é, minha primeira consulta é 8 horas e eu chego 8h15, aí que eu coloco meu jaleco, guardo de repente um suco na geladeira, vou no banheiro, pronto, eu começo a atender o paciente de 8 horas, 8h30, 8h45. Pronto, eu já tenho 40 minutos de atraso ali que vai durar o dia inteiro, isso se não acontecer algum imprevisto.
Mesma coisa, voltei do almoço, era para voltar 13 horas, voltei 13h20. Aí só 20 minutinhos. Mas vai ser 20 minutinhos que você vai carregar o dia inteiro. Então, primeira coisa, eliminar o atraso que pode ser evitado. Se meu primeiro paciente é 8 horas, eu preciso chegar pelo menos 15 para 8. Se o meu horário de volta do almoço é 13 horas, de repente chegar ali 1h50, para eu poder colocar meu jaleco, ir no banheiro, enfim, fazer o que precisa ser feito para estar atendendo o paciente no horário. Um outro ponto, aquilo que não pode ser evitado, fiz um acesso, socorri um paciente, fiz uma exo de emergência, não sei. Isso precisa ser conversado com o paciente. Um paciente que está ali 30, 40 minutos na recepção, achando que você está faltando respeito com ele, que você não tem compromisso com o horário dele, que ele parou o que ele estava fazendo, que ele desmarcou as coisas que ele precisava fazer naquele dia, para ele ser atendido por você. E mesmo assim, você não está atendendo ele no horário, se você simplesmente vai lá na recepção, chama ele, ei, seu fulano, tudo bom? Vamos entrar. Senta e atende ele, mesmo que ele não faça nenhuma reclamação, até porque é muito difícil reclamar, né? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes a gente é mal atendido e não reclama? Para a gente reclamar, para a gente externar, falar com vocês, a autoridade que é um profissional de saúde dentro do consultório, um dentista, para o paciente chegar e falar para o dentista, olha doutor, estou chateado com você, hein? Você atrasou meia hora. Para ele chegar a fazer isso, é porque ele está muito chateado. Pensa o contrário, quando você vai num médico, quando você vai num cabeleireiro, numa manicure, sei lá o quê. Quantas vezes ela atrasou e quantas vezes você realmente reclamou? Chateado você ficou um monte de vezes. Agora, reclamar, talvez você nunca nem tenha reclamado ou se reclamou foi mínimo. Foi quando realmente você achou que era o abuso do abuso. Então, quando o paciente reclama, acenda todos os alertas. Esse paciente está extremo, você vai perder esse paciente se você não fizer algo agora. Porém, aqueles que não reclamou, porque ele tem essa questão de autoridade, tem aquela coisa toda. Você vê que o paciente às vezes é um leão na recepção. Briga com a recepcionista, fala até. Chega dentro do consultório, sorriso de orelha a orelha. Nós somos autoridade para o nosso paciente. Então precisa entender que na maioria das vezes ele não reclama com a gente. Mas na hora que ele vai lá e encontra o e-mail dele, o WhatsApp dele, e ele tem a oportunidade de reclamar e ele reclama do atraso, pode ter certeza que aquilo ali gerou uma insatisfação nele. E gerou porque você não explicou. Se você cumpriu a regra direitinho, se você chegou no horário e você está atrasado porque realmente teve um problema no meio do dia, você vai virar para esse paciente e vai explicar isso para ele. Ô, seu fulano, você me desculpa, por causa do horário, eu precisei atrasar, chegou um paciente com dor, estava chorando, coitado. Tivemos que anestesiar, a anestesia não pegava, estava inflamado, foi um custo para a anestesia pegar, por fim a gente fez um acesso, aliviou, graças a Deus foi para casa. Mas, por conta disso, sabe o que ele faz? Ele pensa assim, no dia que for comigo, ele vai me atender também. Agora, se você não fala nada, você senta o paciente, atende, se despede dele, tchau, vai com Deus, ele pensa que você faltou respeito com ele, ele não está chateado ao ponto de fazer essa reclamação diretamente com você, mas ele vai fazer essa reclamação no NPS. E eu vou falar uma coisa para vocês, as pesquisas mostram que o paciente que dá uma nota ali próximo de 8, 7 alguma coisa, até 8 para cima, nada tira esse paciente de você. O paciente ele confia em você, ele gosta do seu trabalho, ele está te dando uma nota ali de 8 para cima. Pode chegar um concorrente mais bonito, mais barato, mais bem localizado, com estacionamento na porta, ele não tira esse paciente de você. Você tem uma relação de confiança com esse paciente, ele está satisfeito contigo. Agora, o contrário também é verdadeiro, ele está te dando um 5, aí você pergunta, por que o 5? Lá no NPS vem assim, ele justifica, por causa do atraso. E daqui a pouco um segundo atendimento, um terceiro atendimento, ele está dando 5, ele está dando 4, ele está chateado por causa do atraso. Chega um concorrente mais bonito, mais bem localizado, com estacionamento na porta, com a placa maior, mais barato, sei lá, ele vai levar seu cliente. Ele vai porque ele vai lá experimentar e na hora que ele experimentar, se tiver um atendimento encantador, aquele 5, aquele 4 que ele te deu, não vai segurar ele dentro do seu consultório, ele vai deixar de ser o seu paciente. Isso quando ele não deixa de ser o paciente dentro da própria clínica. Ele vira e fala assim, não aguento mais ser atendido por esse dentista. Toda vez é meia hora, 1 hora na recepção. Troca de dentista. Ali mesmo ele deixa de ser seu paciente. Ou ele procura uma outra clínica por conta disso, atraso. E às vezes o que você precisa é só justificar. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu dentro de uma das nossas unidades e que a gente conseguiu medir. Uma empresa de energia ia fazer uma manutenção. Então ela disse que a gente ia ficar sem energia até 1 hora da tarde. E nós pegamos
e desmarcamos todos os pacientes até 1h da tarde, mas nós confiamos que 1h da tarde ia ter energia e deixamos o paciente marcado a partir de 1h. Para nossa surpresa, a empresa não conseguiu fazer a manutenção no prazo que ela falou que ia fazer, voltou a energia às 14h30. Então, o paciente que estava marcado para 1h, que chegou 1h, encontrou todas as luzes apagadas, a gente explicou para ele, olha, tá aqui a cartinha é o centro inteiro da cidade que está assim. Ele entendeu. Ele passou pelo centro, ele desceu no ônibus dele, viu os comércios todos ali apagados e esperou aquela 1h, 1h30. Os que não podiam esperar desmarcou numa boa. Sabia que a culpa não era nossa. Mas alguns esperaram e começou a ser atendido 2h30 da tarde. Mas pensa, o paciente de 1h sendo atendido 2h30 da tarde. Ele sabia o motivo. Mas e o paciente de 3h que chegou e não sabia o motivo, encontrou a clínica plenos pulmões, o bairro dele não faltou energia, ele não tinha a menor noção de que o centro da cidade estava passando por essa manutenção, e esse paciente de 3h sendo atendido às 4h. Porque se eu atendi o de 1h às 2h30, o de 3h foi ser atendido 4h, 4h e pouco. Ele tinha todos os motivos para ficar chateado. Mas naquele dia, eu estava atendendo, e todos os meus pacientes, eu me justifiquei. Olha, aconteceu isso, o dia está assim, está assado, você me perdoa, essa Enel fez isso com a gente, e tal. E alguns outros dentistas, éramos 6 dentistas atendendo esse dia. Mais um fez igual a mim e outros 4 não. Colocou o paciente para dentro e atendeu, colocou o paciente para dentro e atendeu, e a gente foi até 8h da noite atendendo, apesar do último horário ser 6h30, porque teve esse atraso. Quando veio o relatório do NPS e a gente olha as respostas daquele dia, os pacientes que eu atendi e os pacientes que o outro dentista atendeu, todos deram nota boa pra gente. Ninguém tocou no assunto de atraso. Agora, dos outros 4 dentistas que simplesmente colocou na cadeira e atendeu, não se justificou, não deu satisfação para o paciente, todos receberam nota baixa por atraso. Não vou dizer que todos os pacientes deram nota baixa, teve paciente que não se importou do atraso, mas vários se importaram e nenhum dentista passou em branco, todos eles que não se justificaram. Você vê só, tem coisa que não está no nosso controle. Tem dia que você vai atrasar mesmo, tem dia que você vai chegar atrasado e não vai ter jeito. Você foi levar seu filho na escola e chegou lá e descobriu que a professora estava doente, não ia ter aula, você teve que achar alguém para... Pronto, um problemão. Mas se você chega para o paciente e justifica, se ele... Olha só, o doutor, com toda a autoridade que ele tem sobre a minha vida, ele parou e se justificou para mim, ele me deu satisfação. Ele se importou com o que eu penso a respeito desse atraso. Olha o que isso faz dentro da cabeça desse paciente. Agora o contrário, bota o paciente para dentro, atende, às vezes atende até mais rápido do que o normal. Além dele estar chateado por estar atrasado, esse paciente ele se sente mais mal atendido. É um paciente de canal que toda vez que ele vem, ele fica 1h de boca aberta. Nesse dia ele ficou 20 minutos. Como é que ele vai se sentir? É um paciente de orto que toda a consulta dele demora, sei lá, 20 minutos, 25 minutos, e nessa durou 5. Às vezes aquele dia ia durar só 5 mesmo, tá? Era um dia de trocar um fio. Ou melhor, era um dia de nem trocar fio, era um dia só de trocar a ligadura. Nem fio você ia trocar. Mas ele vai achar que porque você estava atrasado, você fez um atendimento porco com ele e por isso ele recebeu ele te deu essa nota baixa, ele interpretou desse jeito. Ele vai falar disso quando alguém perguntar: e aí, como é que foi seu dia? Pô, cara, fui no dentista, paguei X, não me atendeu direito, atrasou. Erro de interpretação. Você fez tudo que estava no seu alcance, você foi ético, você foi responsável, mas mesmo assim o paciente interpretou errado porque você não gastou ali 20 segundos para se expressar da maneira correta. Tá certo? Então, minha intenção aqui é trazer um montão de exemplos. Não falei com você que o atraso era 50%? Agora eu vou tratar dos outros 50%. Para você ver que isso acontece no seu dia a dia, que muitas vezes você está dando bobeira com isso, está perdendo paciente com isso, está perdendo nota boa com isso. Aquele paciente está deixando de indicar você e, muito pelo contrário, está falando mal de você simplesmente porque você está deixando passar para ele uma imagem errada, ele está interpretando errado e ele está falando dessa interpretação aí na rua. Tá certo? Então eu vou parar o vídeo aqui para ele não ficar muito grande e vou gravar outros videozinhos, vou deixar aqui o link dele na descrição para você acompanhar um por um, com todos os outros exemplos que são os principais motivos de nota baixa no NPS, tá certo? Clica nos próximos links para você continuar tendo a ideia desse material completo, se corrigir, ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, realizar seus sonhos com a odontologia. É possível sim. Pouquinha coisa que a gente mudar no nosso dia a dia, a gente alcança nossos objetivos, tá certo? Te espero no próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau!